Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula, na qual daremos início ao assunto reações orgânicas. Mas antes da gente começar a falar das reações orgânicas propriamente dito, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal e também acionem o sininho para receber notificações à medida que novas aulas forem sendo postadas aqui no canal. Então, gente, objetivo dessa nossa aula, primeiro, diferenciar os tipos de reações de adição e compreender o processo de formação dos produtos. Como nós vimos aqui no primeiro objetivo, falaremos nesta aula das reações de adição. O que são reações de adição? São aquelas nas quais um átomo ou grupo de átomos é adicionado a uma substância orgânica. Imagina que eu tenho uma substância orgânica qualquer, tá? Genérica, aonde eu vou adicionar, vou fazer a reação de adição com reagente X2. Bem, eu quero deixar bem claro para vocês que na reação das reações de adição vai haver quebra de ligação π. Desse modo, um átomo X vai entrar num dos carbonos da dupla ligação e o outro átomo X entrará no outro carbono da dupla. Lembrando que vai haver quebra de ligação π. Então você vai ficar com o seguinte produto genérico. Primeiro tipo de reação de adição são as reações de adição do tipo hidrogenação. Primeiro, aquelas que ocorrem em alceno. O que é um alceno? Tá? Um alceno é um hidrocarboneto de cadeia aberta insaturada, ou seja, essa insaturação se dá pela presença de uma dupla ligação. Então aqui eu tenho o eteno. Vou fazer a hidrogenação do eteno. Observem que na hidrogenação do eteno nós podemos utilizar tanto o níquel quanto a platina como catalisadores. Lembre que catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade da reação. Então, ao fazer a hidrogenação, que é uma reação de adição a esse eteno, primeiramente você deve lembrar que a ligação π, tá? Ela vai ser quebrada. Desse modo, em cada um dos carbonos da dupla vai entrar um átomo de hidrogênio, sendo formado então o etano. Segundo tipo de hidrogenação é a hidrogenação que ocorre nos alcinos. A hidrogenação que ocorre nos alcinos pode ser parcial ou total. Ela vai ser parcial quando eu quebrar apenas uma ligação π. Lembre-se, os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, ou seja, você vai ter a presença da tripla ligação, onde na tripla ligação você vai ter duas πs e uma sigma. Então, na hidrogenação parcial eu vou quebrar apenas uma ligação π. Já na total eu vou quebrar duas ligações π. Bem, vou falar um pouquinho da parcial. Aqui eu tenho um etino. Vou fazer a hidrogenação parcial dele, ou seja, com o etino vai reagir apenas 1 mol de hidrogênio. Então, quebrei uma das ligações π. Em cada um dos carbonos da insaturação vai entrar um átomo de hidrogênio, na qual eu vou formar o eteno. Já na hidrogenação total de um alcino, você vai romper as duas ligações π, ou seja, para reagir com o alcino eu tenho que ter 2 mols de hidrogênio. Tudo bem? Então, vou fazer a hidrogenação total do etino, ou seja, vou quebrar as duas ligações π, onde em cada um dos carbonos da insaturação vai entrar 2 átomos de hidrogênio. Então, ao hidrogenar o etino, eu vou gerar o etano. Na hidrogenação, tá, dos alcinos, também vamos utilizar como catalisador níquel ou platina. Bem, lembre-se que um catalisador, tá, ele vai acelerar a velocidade da reação. Dando continuidade às reações de hidrogenação, falaremos daquelas que ocorrem em compostos carbonilados. Galera, quando eu falo em compostos carbonilados, eu quero te lembrar que esses compostos são aldeídos e cetonas. Os aldeídos são compostos que apresentam um grupamento funcional carbonila, tá? E essa carbonila, ela apresenta carbono primário. Já as cetonas são compostos que apresentam um grupamento funcional também carbonila. Porém, nesse caso, a carbonila possui um carbono secundário. Também é importante destacar que a hidrogenação desses compostos vai gerar álcools. Item A. Hidrogenação dos aldeídos. Você tem aqui o metanol, observe que você tem um grupamento funcional carbonila e ela apresenta um carbono primário. Logo, esse camarada é um aldeído, o metanol. Vou fazer hidrogenação. Se eu faço hidrogenação, eu estou falando em reação de adição. Vai haver quebra de ligação π, onde um hidrogênio
vai se ligar ao oxigênio e o outro hidrogênio se liga ao carbono, dá então carbonila. Show? Bem, eu vou dar origem, olha só, a um álcool, tá? E esse álcool é um metanol. Por que é um álcool? Observe que você tem um grupamento funcional hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Então, a hidrogenação de um aldeído vai sempre resultar em um álcool primário. O que é um álcool primário? É aquele álcool onde a hidroxila está ligada a um carbono primário. Vamos lá. Hidrogenação de cetonas. Bem, se eu penso em hidrogenação, eu estou falando em reação de adição. Logo, vai ter quebra de ligação pi. E a ligação pi que vai ser quebrada é a da carbonila. Por que esse cara aqui é uma cetona? Observe que você tem uma carbonila, onde o carboninho é secundário. E, para ser mais preciso, essa cetona é a propanona. Vou fazer a hidrogenação desta cetona. Como eu disse, quebrei ligação pi. Um hidrogênio se liga ao oxigênio e o outro hidrogênio se liga ao carbono. Dando origem ao quê? Observe que você vai gerar aqui o grupamento hidroxila ligado a um carbono saturado. Então aqui eu tenho um álcool. Que tipo de álcool é esse? É o propanol. Bem, eu posso classificar esse álcool como o quê? Como um álcool secundário, porque a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Então não esqueça, hidrogenação de aldeído vai gerar um álcool do tipo primário. Hidrogenação de cetona vai dar origem, vai formar um álcool secundário. Continuando aí com os tipos de reação de adição, falaremos agora da halogenação, ou seja, adição de halogênio, de elementos da família 7A. Esse tipo de reação ocorre espontaneamente, na maioria dos casos, em temperatura ambiente. Nela, há incorporação de halogênios na cadeia carbônica por meio da quebra de ligação pi de um alceno. Por exemplo, aqui eu tenho o eteno, tá? Vou fazer a halogenação, para ser mais específico nesse caso, a cloração, a adição de Cl2. O que vai acontecer a princípio? A quebra da ligação pi do meu alceno, do eteno, beleza? Onde em cada um dos carbonos da insaturação vou adicionar, vou incorporar um átomo de cloro. Então eu dei origem a 1,2 de cloroetano. Uma observação que eu quero fazer aqui para a halogenação é a seguinte: dos halogênios, a ordem de reatividade é cloro é mais reativo que bromo, que é mais reativo que iodo. Mas, Patrick, e o flúor, o F2? O F2 não foi citado, pois sua alta reatividade, na maioria dos casos, dificulta muito o controle da reação química. Por quê, Patrick? Porque essa reação química, a adição de F2 a um alceno, é muito exotérmica. O terceiro tipo de reação de adição é a hidrohalogenação. Como eu penso em hidrohalogenação, você vai ter adição de HCl, HBr e HI a um composto orgânico. Mas é importante a gente destacar para a hidrohalogenação a regra de Markov-Nikov. Ela diz que o hidrogênio do HCl, do HBr e do HI será adicionado ao carbono mais hidrogenado da insaturação. Por exemplo, você tem aqui o propeno. Se você pensou em reação de adição, vai ter quebra de ligação pi. Bem, qual é o carbono mais hidrogenado? É o CH ou o CH2 da minha insaturação? Bem, é o CH2. De acordo com a regra de Markov-Nikov, tá? O hidrogênio do HCl vai se instalar ao carbono mais hidrogenado, ao CH2. Desta maneira, o Cl, o cloro, se liga ao carbono menos hidrogenado, dando origem assim ao 2-cloro-propano. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção é a única exceção que nós temos a este caso. É quando você tem adição de HBr em presença de peróxido, que haverá da adição ao contrário da regra de Markov-Nikov, ou seja, nós temos uma adição anti-Markov-Nikov, que também é conhecido como efeito Kara-Shimaio. Por exemplo, você tem um propeno e faz a adição de HBr na presença de peróxido como catalisador. Neste caso específico, você vai utilizar o efeito Kara-Shimaio ou a regra anti-Markov-Nikov. Ou seja, o hidrogênio do HBr vai se instalar, nesse caso específico,
ao carbono menos hidrogenado da insaturação. Lembrando que aqui eu vou ter quebra de ligação π. E o bromo vai se instalar ao carbono mais hidrogenado. Então, a adição de HBr na presença de peróxido, como por exemplo o K2O2, ao propeno, vai dar origem a um bromo-propano. Quarto e penúltimo tipo de reação de adição nesta nossa aula é a hidratação em alcenos. Esse tipo de reação também seguirá a regra de Markov-Likov. Lembrando que, de acordo com a regra de Markov-Likov, o hidrogênio será adicionado ao carbono mais hidrogenado da insaturação. Por exemplo, aqui eu tenho a hidratação, é uma maneira diferente que eu escrevi água, tá? Eu, em vez de escrever H2O, eu escrevi HOH. Então eu tenho a adição de água, a hidratação do propeno. Lembrando que um dos hidrogênios da água, de acordo com a regra de Markov-Likov, vai se instalar o carbono mais hidrogenado da insaturação. Lembre-se que a ligação π ela é quebrada. Há a ruptura da ligação π numa reação de adição. E a hidroxila vai se instalar o carbono menos hidrogenado da minha insaturação. Deste modo, eu vou dar origem a um álcool, e esse álcool é o propan-2-ol. Último tipo de reação de adição desta nossa aula é a adição aromática. É importante destacar que a ressonância é um fenômeno característico dos compostos aromáticos. Ela gera grande instabilidade para as moléculas aromáticas. Desse modo, os compostos aromáticos não tendem a sofrer facilmente reações de adição, já que isso acarretaria na perda da estabilidade gerada pela ressonância dos elétrons π. Mas, em alguns casos específicos, nós vamos ter adição em composto aromático. Por exemplo, aqui eu tenho um benzeno sofrendo hidrogenação total, beleza? Ou seja, você não tem 3 ligações π? Se é hidrogenação total, você vai quebrar estas 3 ligações π. Deste modo, eu tenho que reagir com o benzeno 3 mols de hidrogênio. Sendo assim, eu vou dar origem ao hexano. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado desta aula, na qual a gente abordou o tema reações orgânicas. Para ser mais específico, falamos das reações do tipo adição, que foi, nesta aula abordada, a hidrogenação, a halogenação, a hidrohalogenação, a hidratação e a adição aromática. Então, se você gostou, dê um like aí para nos ajudar a crescer. É isso, galera, e até a próxima.